Bom, tivemos recentes eleições e o que esperar de um novo governo com uma agenda do século passado, né? É muito difícil esperar que podem sair coisas boas. E aí, sabemos que é um governo de ultradireita, liberal, e já indicou prioridade de cooperar com os Estados Unidos, com Israel. Então não vai estar fazendo cooperações com países que querem promover também outras políticas de desenvolvimento. Com isso vamos enfraquecer as políticas sociais, né? Vai se fortalecer o agronegócio, os OGMs, os agroquímicos, né? Então temos um grande desafio colocado nesse sentido. Bom, para falarmos de alimentação e de sementes, eu sempre gosto de voltar um pouco no tempo e pensarmos como era a nossa alimentação antes de descobrir as sementes. Como nos alimentavam? Como os povos se alimentavam antes de descobrir as sementes? Então, por muitos e muitos anos fomos somente coletores de alimentos, vivíamos do que a natureza nos ofertava. Então, a partir das mulheres, a possibilidade de descobrir que era possível que com parte de plantas poderia se multiplicar a produção de alimentos, foi uma grande revolução para a humanidade. Foi uma grande revolução, porque permitiu com que as pessoas pudessem se estabelecer num lugar e migrar menos. Porque antes, de acordo com a quantidade de alimentos que tinha no território, você permanecia por um certo tempo. Quando já não tínhamos alimento, teria que buscar em outros territórios. Isso também gerava conflitos entre as comunidades da época. Isso também é há muito tempo. Então, se nós hoje estamos falando de sementes, é porque nós estamos falando de uma herança dos nossos antepassados de mais de 10 mil anos. Esses são os principais centros de origem e de domesticação das plantas, né? Não quer dizer que só são nesses espaços que foram domesticados, mas são os principais, né? E aonde que tem geralmente a maior biodiversidade, né? Se formos olhar aqui na nossa parte aqui da América do Sul, né? O Brasil aqui tem uma pequena parte onde foram domesticadas algumas plantas, como amendoim, mandioca, né? Se pegarmos aí na região, na África, na Etiópia, a questão do café, né? Do sorgo. Pegarmos mais para cá, que pega China e Japão, tem a questão do arroz, do feijão azuki, né? Então, para a gente entender que também, quando estamos falando de sementes, elas têm uma origem de domesticação, mas que depois, pelos povos, elas se espalharam para todo lado e foram se adaptando de acordo com as características de cada agroecossistema. Então, temos sementes que são originárias de regiões totalmente diferentes, mas que hoje já estão adaptadas a um novo ecossistema, e quem conseguiu fazer esse trabalho foram as mãos dos camponeses e camponesas, dos povos e comunidades tradicionais. Sim? Podemos passar aqui, era só para relatar um conjunto para ganharmos tempo. Pode passar próximo? Uma coisa interessante, porque parece que quando falamos de melhoramento de sementes, logo pensamos na questão científica, né? Nos melhoristas, na universidade, no centro de pesquisa, mas se formos pensar um pouco, o melhoramento ele sempre ocorreu, e ele ocorreu a partir do conhecimento que os camponeses, que as camponesas detinham. E esse melhoramento ele tinha um objetivo que era para o coletivo. Não era um melhoramento pensando em patentear e ganhar dinheiro, mas sim melhorar as condições alimentares de uma comunidade. E esse conhecimento foi sendo passado
de geração em geração. Próximo. E aí podemos ver, isso não foi nenhum cientista que fez. Foram os camponeses, foram os indígenas mexicanos em grande parte. O que os cientistas fizeram é pegar este milho que já estava estabelecido, fazer algum processo de seleção genética para possibilitar semear mais próximo, mais plantas, aumentar a produção, que não é tão significativa, porque essas plantas aqui, mais ou menos, produzem já de 3 a 5 toneladas por hectare. Com os melhoramentos genéticos, hoje chega a aproximadamente 10 hectares com muitos químicos. Mas aqui, tínhamos em torno de 5, 8 sementes. Então, até chegarmos aqui, aumentamos em 100 vezes, mais ou menos. Então, quer dizer, os camponeses fizeram muito melhoramento genético. Sim? Podemos passar. Aqui, só para pegar um pouco do histórico do Brasil, não vou entrar em detalhes, tivemos várias fases de desenvolvimento do país, né? Da colonização aos outros processos, até 1930, pode passar, quando tivemos, nesses processos teve todo um tema relacionado à terra, né? Que aí surge em 1850, o Brasil já teve uma lei de terras, inclusive antes da abolição da escravatura, porque já se tinha consciência que a terra era um patrimônio muito importante e eles queriam continuar com a terra concentrada, né? Então, até hoje, o Brasil é um dos poucos países que nunca fez reforma agrária, mesmo tendo legislações para isso. E aí a nossa questão de terra ainda é uma questão de luta e de violência. Um fato bastante marcante no tema agrícola é o tema da Revolução Verde, né? da Revolução Industrial. É um divisor de águas que também acontece no Brasil, do ponto de vista da agricultura. Pode passar. E nessa Revolução Industrial não se rompeu com o modelo latifundista. E aí a agricultura camponesa cumpriu praticamente 3 papéis fundamentais nesse período, que foi produzir alimentos básicos para o mercado interno, que continuamos fazendo até hoje, né? Liberar mão de obra para a indústria, então era necessário que parte dos camponeses abandonasse o campo, porque a indústria já necessitava de força de trabalho, e também ocupar espaços ou vazios demográficos dentro do território, dentro do país. Então, as migrações camponesas para ocupar territórios que ainda não que tinham menos população, não é que não tinham população, né? Muitas ocupações também foram por megaprojetos, como o caso do Prodecer, né? Que expulsavam comunidades que tinha para implantar grandes projetos, né? No tema mais relacionado à questão do enfoque das sementes, né? Até o século XIX, o melhoramento foi, até o século XX, o melhoramento foi comunitário. Então, praticamente não tivemos grande melhoramento, não tinha presença da indústria, né? Só a partir de 1909 que surgiu o primeiro milho híbrido. Então, estamos falando de um século. Isso quase não é nada à frente a todo o período da descoberta das sementes, né? E bom, que entrou no mercado só em 1930, então ainda não faz 100 anos que entrou o primeiro híbrido no mercado, né? Começam também a surgir nesse período aí as empresas de sementes, que em menos de meio século já começam a formar monopólios, né? Então, formar os grandes monopólios, né? Já começa a se entrar com o estudo dos transgênicos nos anos 70. No Brasil, então, tivemos a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa,
Agropecuária Embrapa em 73, e o grande objetivo na época do governo militar, com a criação da Embrapa, era impulsionar a Revolução Verde no Brasil, né? E, bom, no Brasil tivemos a entrada dos transgênicos em 2003, e, bom, estamos nas eras da biotecnologia, nanotecnologia, mas também na era da agroecologia. Nunca, no último período, se avançou tanto nos processos também de enfrentamento aos químicos como nesse último período, né? Sim. Aqui era mais para entendermos os números que estavam colocados nessa primeira parte. Podemos passar? Bom, falando um pouquinho só da Revolução Verde, além de ela ser uma estratégia da indústria para ocupar toda a produção química e maquinária da guerra, né, também tinha por trás uma estratégia de controle, de dominação, que era a partir das sementes, né, aos melhoristas de sementes, as grandes empresas, né, as estatais, as privadas, as leis de sementes imudas. Aí o professor falou antes sobre a questão da Organização Internacional de Proteção de Cultivares, né, a OPOV, que começou em 61, que tem várias versões e que vários países adotaram algumas versões, e hoje em programas de cooperação, principalmente os países do G8, obrigam a outros países a adotar a OPOV 91, que é garantir a proteção da propriedade intelectual. Quer dizer, se você quiser usar, precisa pagar alguém. Nós não queremos pagamento. Agora, se perguntarmos quem vai pagar os camponeses que melhoraram as sementes durante 10 mil anos? Agora, os camponeses, porque um cientista fez um detalhe, vai ter que pagar para usar, porque ele registrou. E o esforço nosso, como é que quem vai reconhecer? Né? Então, é uma luta bastante forte nesse sentido, né? Mas a legislação, ela foi criada para proteger a iniciativa privada, né? Podemos passar? Esse é um pouco do que aconteceu com o processo das empresas, que eu falava da concentração. Vamos passar porque não temos tempo de entrar no detalhe. Pode passar todos. Frente a frente. Não, outro lado. Next. Next. Aqui é para entender que já não estão mais assim. Na verdade, dessas 5 principais já são somente 13. Bom, a implantação da Revolução Verde no Brasil se deu mais nos anos 60 a 90, com uma primeira fase que foi a questão da introdução das máquinas, das sementes, dos fertilizantes, dos agrotóxicos, né? Bom, depois foram para uma segunda fase que já entrou novos equipamentos, né? Novas máquinas, substituição de equipamentos, continuou os químicos, né? O desequilíbrio. Já começamos a ter as consequências do êxodo rural, e uma terceira fase que é atuar com negócio, então com transgênicos, com maior controle da indústria, com maior dependência da indústria por parte dos agricultores que entram nesse modelo, né, dependência do mercado, dos bancos, que é a tal da agricultura de contrato que querem fazer do ProSavana. É isso aqui. Você vai entrar na agricultura de contrato, vai ter que adotar um pacote que a empresa que vai contratar o teu produto vai exigir. Então, na verdade, você vai trabalhar disfarçadamente como um empregado sem salário para uma empresa que vai ter fornecer os insumos, vai ter que comprar os produtos, mas ao final você vai ganhar uma margem muito pequena, porque os custos são super elevados comparados com a produção, né? Então, é isso que contradiz bem lá no que nós estávamos discutindo com o pessoal
antes, que é o tema da autonomia. Onde fica a autonomia? Não vamos ter autonomia nenhuma, né? Próximo. E aí, bom, uma das consequências é a questão dos agrotóxicos, né? Esse modelo levou o Brasil a ser não só o campeão mundial de futebol, mas também no uso de agrotóxicos de 2008 para cá, todos os anos, né? E aí, se pegarmos para dizer que, bom, mas isso são coisas das organizações sociais, dos movimentos que querem fazer barulho, isso é coisas, não são verídicas, né? Aqui está depoimento de alguém que não é ligado aos movimentos sociais, né? Preocupado com o tema da biodiversidade, né? E a perda da biodiversidade está sendo muito rápida, e que até 2030 podemos perder 75% das espécies animais e vegetais estão ameaçadas. Falta pouco tempo, né? Eu espero que todos nós vamos viver ainda até 2030. Então vamos poder ver consequências se não agirmos muito rápido, né? Não vamos entrar nesse detalhe, pode passar. O que aconteceu é que, com base na questão da soberania dos povos, hoje sementes, agrotóxicos e alimentos são grandes negócios. Não é por nada que o mercado, que a indústria, que a iniciativa privada está tão preocupada com esses temas ou tão envolvida. Próximo. Porque aí estamos falando, controlar as sementes significa controlar os alimentos. Pode ser que sementes não dê tanto dinheiro, apesar que 20 bilhões não é pouco. Agora, controlar as sementes significa controlar essa parte de baixo, que é os alimentos, né? Por isso que é tão importante para nós da agricultura camponesa ter o controle das sementes, porque se tivermos o controle das sementes, vamos ter o controle do alimento. Ao contrário, não vamos ter alimentos, né? Aqui é um pouco rápido da nossa experiência, o meu tempo já esgotou, né? Nós começamos um trabalho de recuperação de sementes mais concretos na minha organização no ano 97. Comecemos com variedades de milho, depois avançamos para a biodiversidade que os agricultores detinham na região. Pode passar, só para vermos. Próximo. Esses foram alguns fatos marcantes do que nós fizemos, né? Que foi as nossas variedades próprias de sementes, a realização de 5 grandes eventos nacionais, de caráter internacionais, que chamamos de festa, intercâmbio, o lançamento da campanha da Via Campesina, Semente de Patrimônios dos Povos a Serviço da Humanidade, que impulsionou vários trabalhos a nível global, né? Isso faz parte de uma estratégia de um plano para a agricultura camponesa no Brasil, que nós chamamos de Plano Camponês, é o trabalho das sementes. Nós tivemos uma experiência de produzir de forma massiva, em quantidade, as sementes crioulas no Brasil, para atender políticas públicas que foram construídas no período do governo anterior, né? Então, com isso, a gente fez uma planta para processar, empacotar e comercializar quantidades grandes de semente. Em um ano, nós chegamos a comercializar 5 milhões de quilos de sementes de milho, feijão, trigo e aveia. Então, foram quantidades bastante significativas de mais ou menos umas 25 variedades diferentes. Podemos passar? Vou encontrar onde quero chegar, porque agora não tenho tempo para comentar tudo. Falando um pouco, para finalizar, da nossa estratégia, nós estamos desenvolvendo uma estratégia em 3 níveis de atuação. O primeiro nível, estamos chamando do nível da unidade das famílias camponesas. Das famílias terem a sua própria semente, elas cuidarem, produzirem, multiplicarem, trocarem. Um segundo nível é o nível da comunidade. Então, como organizar a nível comunitário 1, 2, 5 comunidades ou um município
o processo de construção de casas de sementes, de espaço de conservação de sementes, de rede de agricultores de sementes. E num terceiro nível, era o nível que eu comentava anterior, nós também avançarmos para níveis territoriais, para produzirmos sementes em escala, para fazermos um enfrentamento, inclusive comercial, com as indústrias de sementes. Né? Então, os 3 níveis de atuação. Sim, podemos passar. Não vamos olhar eles em detalhes? Sim. Então, sim, vamos chegar. Nós construímos uns princípios para trabalhar com sementes, para servir de orientação, mas não tem necessidade de conversar. Da última parte, queria falar um pouco dessa iniciativa que tomamos no ano passado na Conferência Internacional da Via Campesina em Bilbao, que é uma iniciativa impulsionada também pela minha organização, pela Coalizão Coreana de Mulheres, que são vizinhas aqui de vocês, que tem um trabalho bastante interessante, onde nós estamos convidando e convocando as famílias para adotar uma semente. Porque nós percebemos que temos um conjunto de famílias que cuidam da biodiversidade, mas eles têm muitas sementes. E nós precisamos de mais pessoas que tomam a iniciativa de cuidar das sementes, porque temos muita biodiversidade e estamos perdendo biodiversidade. Então nós estamos fazendo um trabalho de mobilização, de conscientização, de animação, para que cada família camponesa, parte da nossa organização, adote pelo menos uma variedade. Pelo menos uma. No MTA, no Brasil, nós estamos com um trabalho com mais ou menos 100 mil famílias. Queremos chegar a alguns anos que pelo menos essas 100 mil famílias tenham pelo menos uma variedade. Pode ser que tenha 1000 famílias com a mesma variedade, mas vamos ter muitas variedades conservadas no dia que atingirmos essa meta. E é um trabalho constante que todas as províncias estão fazendo. E a Via Campesina Internacional, então, adotou essa proposta, então está sendo trabalhada a nível global. Né? Eu imagino que aqui a Via Campesina também já deve estar fazendo discussões nesse sentido, e gostaria que nós pudéssemos intercambiar, trocar experiências, porque essa é um dos trabalhos que nós queremos dedicar no próximo período. Essa é a camiseta que fizemos no Brasil para divulgar a campanha, vários estados já lançaram. Quero deixar o convite aqui a quem quiser voluntariamente aderir à campanha de adotar uma semente, seja bem-vindo para cuidarmos da nossa biodiversidade, porque sem sementes não há alimentos. Obrigado. ジルベルトさん、ありがとうございました。それでは次は、モザンビークからの、報告になります。プロサバンナにノーキャンペーンですね。こちらから、レネー・ワショコさんから報告をお願いします。Bom dia a todos, boa tarde, São Moçambique, bom dia, boa tarde. É uma honra, um prazer estar aqui neste espaço da Universidade para podermos juntos partilhar alguma informação e podermos também refletir sobre o que está a acontecer nos últimos tempos no planeta, né? Em especial em Moçambique e no Japão também. Bom, a minha apresentação vai se debruçar sobre a produção de semente, né? E o sistema de produção em Moçambique. Como foi dito aqui no apresentador que me antecipou, que não há alimentos sem semente, né? Então precisamos de semente para podermos produzir alimentos. Concordamos todos? Todos nós aqui somos alimentados por semente. Então, para podermos projetar no nosso futuro
e obtermos alimentos de qualidade, também temos que ter sementes de qualidade. Okay? É difícil falar de sementes, falar da dinâmica de semente, sem fazer uma relação de contexto com o que está acontecendo no mundo em termos de aquecimento global. É verdade que os que anteciparam aqui fizeram um breve comentário em relação a esse assunto, mas eu acho que é importante fazermos enfatizar, não é, esse aspecto, porque acredita-se que as mudanças climáticas é um dos problemas que está relacionado também com a produção de semente. Parece que não, mas acredita-se. Como todos nós sabemos, o mundo agora, o globo, está vivendo uma guerra global, que é o aquecimento global, não é? Em que já temos frequência e intensidade de eventos extremos. Não é? Ora temos muita chuva, ora não temos chuva, ora temos seca severa, ora temos cheia, e já é difícil fazer previsão de uma determinada produção agrícola. Portanto, se, por exemplo, não é? Vou dar exemplo do cenário de Moçambique, em que a época agrícola, por exemplo, começa em outubro, se o produtor ou o camponês prepara a sua terra à espera de chuva, neste caso de outubro, nos finais de outubro, não é certo de que, de facto, aquela terra preparada poderá, até nos finais de dezembro ou janeiro, começar a brotar, produzir alguma coisa. Porque se espera chuva no final de outubro, a chuva hoje em dia pode aparecer em fevereiro, ou mesmo não aparecer em abril. Portanto, já é difícil fazer a previsão desses eventos, desses fenómenos, nesse caso, naturais. E tudo isto tem feito com que os governos e alguns programas mundiais de produção de alimento procurem soluções para garantir a produção de alimento para o mundo. E dizem que uma das razões para poder encontrar soluções para essa causa da produção de alimento no mundo é a expansão demográfica, né? Está a haver um crescimento da população mundial, envelhecimento, urbanização, não é? Alta velocidade dos preços, e os preços estão a subir a cada dia pela procura de alimento. É aquela lei da economia, quanto maior for a procura, menor é a oferta. E, como é óbvio, as mudanças climáticas também têm contribuído para essas situações. Essas oportunidades têm criado condições para que empresas e multinacionais entrem no mercado em busca de soluções. Não é? Daí é que vem o agronegócio. Acredita que produção de alimento em grande escala, não importa a qualidade do alimento, a ideia é alimentar. Ok? E neste alimento, como falou-se aqui da soberania alimentar, nós não podemos escolher o que de facto queremos comer. Porque decidir, por exemplo, o Programa Mundial da Alimentação serviu para distribuir soja para tantas mil pessoas, então é que vai ser distribuído e que vai ter que se comer durante aquele período. Portanto, esta é uma breve introdução para podermos chegar e contextualizar a procura e a busca de alimento no mundo. Portanto, como sabemos todos, eu não vou voltar a repetir, que mostrar a base da alimentação, a atividade mais feita, mais praticada em Moçambique é a agricultura. E a base da alimentação da população moçambicana é a agricultura familiar. Ou seja, cerca de 70% da população moçambicana é alimentada pela agricultura familiar. Okay? No entanto, esses alimentos que são produzidos em Moçambique são esses alimentos que é distribuído e que ao mesmo tempo não consegue passar para épocas seguintes, devido à maneira como é conservada, a maneira como